Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Regina, professora de História, né? E estou aqui para que a gente juntos, né, possamos assim aprender um pouco mais acerca dessa disciplina maravilhosa, né, que é a História. Trouxe aqui para vocês um tema bem legal, né, acerca dos povos indígenas. Vamos aprender um pouco sobre esse povo, né, que vivia aqui antes da chegada dos europeus. Como eles viviam, se eles tinham algum ritual, né, qual a religião deles, né? Vamos saber um pouco sobre quem de fato eram os indígenas, né? Então, o tema da nossa aula é povos indígenas no Brasil. Aí vai o roteiro aí da aula, certo? Nessa primeira parte, porque vamos ter duas partes, né? Primeira parte e segunda parte. A primeira parte da aula de hoje, vamos falar acerca como era a vida dos índios antes da chegada dos europeus. Como foi o processo de contato com os portugueses, como foi esse processo desse contato que houve entre o nativo e os portugueses. E como foi o processo de escravidão, né? E na segunda parte, né, na próxima aula, vamos dar acerca sobre os indígenas na atualidade e também leis, demarcação e demarcação de terras, né, entre outros. Pessoal, geralmente falamos assim nativos, essa palavra nativos, por que falamos assim nativos, né? Nativos são aqueles que nascem naquele lugar. Nativos, vamos ler aqui o que é nativos, né? Pelo slide. Antes da chegada dos portugueses, já existiam pessoas aqui no Brasil. Esses são chamados de nativos, ou seja, aqueles que nasceram nas terras e, nesse caso, nas terras brasileiras, porque vamos falar sobre os indígenas aqui nas terras brasileiras, certo? Ou, nos estudos da história e antropologia, costuma-se chamar de povos pré-cabralinos. Olha só que palavra, o que significa, né? Ou seja, povos que estão aqui antes da colonização, antes da chegada de quem? De Cabral. Ou ainda, em um contexto mais em geral, pode chamar de povos pré-colombianos, antes da colonização geral da América, antes da chegada de Colombo, ou seja, todos que viviam aqui na América, independentemente de etnia, antes da chegada dos colonizadores europeus, certo? Aí vai a definição dessas três palavras para que vocês possam saber quando a gente fala nativo, quando a gente fala povos pré-cabralinos ou povos pré-colombianos, né? Vamos seguir aí com a aula. Olha só, pessoal, os nativos, a vida antes da chegada dos colonizadores. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, a população de nativos do Brasil ultrapassava os 5 milhões. Hoje, esse número se reduziu a cerca de 800 mil. Mas por que será que reduziu esse número, né? Vamos aprender. O que aconteceu nesse processo para que ocorresse essa grande redução no número de indígenas? Vamos lá. Um erro que costumam ter é pensar que a cultura e etnia indígena é unificada, né? Muita gente pensa que a etnia, né, e a cultura indígena ela é unificada e não é. Pessoal, vivemos uma pluralidade, né? Então são diversas culturas, são diversas etnias, línguas, não é verdade? Não é unificada. E aí, a cultura indígena no Brasil sempre foi diversa, desde as organizações sociais, religiões, grupos linguísticos, como eu acabei de falar anteriormente. Vamos aí ler o slide? Eles eram, em grande parte das etnias do Brasil, sedentárias, no sentido de suas formas de sustento, através da caça, da pesca ou cultivo, como a batata, o milho, a mandioca, certo? Isso se chama de circularidade cultural. Hoje em dia, batata, mandioca, né, entre outras coisas, são a base de quê? A base alimentar mundial. Logo percebemos que, da mesma forma
que os indígenas foram influenciados pela cultura europeia, o que é que aconteceu, pessoal? Eles também foram influenciando, né? Influenciando os colonizadores, ok, pessoal? Então, da forma que que os portugueses influenciavam eles, eles também influenciaram também os portugueses. Apesar da diversidade das etnias indígenas, os portugueses optaram por tratá-los de forma uniforme, como selvagens, para justificar o quê, pessoal? A dominação sobre eles, né? Os portugueses chegam ao Brasil no século XV. E aí vamos falar um pouquinho acerca da religião indígena, né? A religião indígena. Como eu falei para vocês, a religião indígena eram diversas, né? Que da maioria das vezes são o quê? Politeístas, significa que eles acreditavam em quê? Em vários deuses, não é verdade? Geralmente ligados o quê? Esses deuses ligados à natureza, né? O deus trovão, ok, pessoal? Os troncos linguísticos, como eu falei também, existe o quê? Uma variedade, né? De línguas. Se baseiam em duas partes, micro-G e outro que vem de quê? Do tupi. Saindo desses dois temos variações que chegam a 1.200 línguas faladas no território brasileiro, né? Quer dizer, uma variedade de língua, né, pessoal? Que às vezes a gente não conhece. Olha essa palavra aí, antropofagia, o que significa isso? Antropofagia nada mais é do que um ritual indígena, a cultura indígena, certo? E aí no slide, vamos ler para que vocês também possam fixar na mente de vocês. A antropofagia, ou o canibalismo, que era praticada por parte de alguma das etnias. Quer dizer, isso aí, pessoal, era praticado por uma parte das etnias, não era por todos, não. Sendo definida como uma arte técnica de comer pessoas, ou parte de pessoas como forma cultural ou espiritual, como eu digo a vocês. Isso tudo, pessoal, se passa diante de quê? Diante da cultura indígena, certo? Cada um tem sua cultura. É necessário que a gente venha respeitar, é necessário que a gente venha conhecer a cultura indígena, né? E aí, não se sabe exatamente quantos grupos indígenas praticavam a antropofagia. O hábito durou até o século XVII, quando a catequização acabou com ele nos territórios, né, controlados pelos colonizadores. Eles foram catequizados e aí acabou esse ritual, né? Olha só, vamos aprender como foi, pessoal, esse primeiro contato entre índio e europeu, né? Eu acredito e sei que foi de muita estranheza. Vocês têm noção? Chega de repente os colonizadores, né, com roupas, os índios completamente nus, né? Chegam os colonizadores com bugigangas, né, com armas de fogo. Isso aí causou o quê? Estranheza. Deixa eu te conhecer para que você também me conheça. E aí, o primeiro contato entre os europeus e os nativos não foi de guerra. Olha só, não foi de guerra, mas sim de estranheza, como eu falei agora, por parte de ambos. Existe um contexto também econômico. Os primeiros contatos foram através das amostras, como eu falei, as bugigangas lá dele, espelho e tal. Eu te mostro isso e vejo que você vai me apresentar, né? Existiu aí uma troca, né? Com o passar dos dias, começaram a realizar relações de trabalho através do escambo, né? Que significa a troca, né, de objetos. E assim ele foi ganhando a confiança dos indígenas, pessoal, e também os indígenas ganhando a confiança deles. Agora vamos lá. O primeiro contato é entre europeus e nativos. Vamos falar do contexto econômico e depois vamos falar um pouco sobre uma carta, que eu acredito que vocês já ouviram falar nessa carta de Pero Vaz de Caminha. Contexto econômico. Os europeus estavam à procura de ouro, mas como era a época do Renascimento, né, em que o ser humano procurava conhecer novas coisas, eles queriam saber quem eram os índios, ao mesmo tempo que também era de interesse dos nativos conhecer os colonizadores, como eu falei também, essa troca, né, de conhecimento, né? Um querendo conhecer o outro, né? Então,
A carta de Pero Vaz de Caminha é um documento bem interessante, pessoal, porque eles contam, aliás, ele conta na carta dele como foi essa apresentação, né? Como foi. Então, essa carta, o documento, no qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas impressões sobre a terra, que posteriormente viria a ser chamada de Brasil, né? Esse é um importante documento para entendermos o primeiro contato entre os colonizadores e os nativos. Se você quer conhecer realmente esse primeiro contato, você vai ler essa carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma carta um pouco até grande, mas dá para eu ler só alguns trechos para que vocês possam entender como foi esse primeiro contato, né, de estranheza entre os dois. Olha só o que Pero Vaz de Caminha escreveu, olha só, como foi esse contato. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço, e aos seus pés uma alcatifa por estrado, né? Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau, né, que era na caravela que eles estavam, aqui na nau, deixa eu ver aqui na nau com eles, né, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, aí entraram, mas não fizeram sinal de cortesia nenhuma, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles, pois, olhou no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, com que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e mostrava para o castiçal como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhe um papagaio, parte que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os haviam ali. Então, pessoal, se você ler aí essa carta, você vai perceber como foi essa chegada, como foi essa apresentação, certo? Pero Vaz de Caminha, ele diz aí nessa carta aí que está no slide, né, como foi essa apresentação dos dois, né? E aí, vamos ler só mais um pouco. Deram-lhe ali ao comer pão e peixe cozido, e depois a tomarem como que espantados. Deram-lhe ali de comer pão e peixe cozido, confeitos férteis, mel e figos passados. Certo? A letra está pequenininha, mas dá para a gente ler. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram o que fora. Eles não quiseram comer, pessoal. Então trouxeram-lhe vinho numa taça, mal lhe puseram à boca, não gostaram nada, nem queriam nada, não quiseram nada, né? Trouxeram-lhe a água em uma albarrada, não beberam, mal a tomaram na boca, que levaram e logo a lançaram fora. Veja que eles não estavam muito bem confiantes, né, neles. Certo, pessoal? Isso aí foi a carta de Pero Vaz de Caminha. E aí vem o período o quê? Pré-colonial, né? Pré-colonial. Que vem assim de 1500 até 1530. Pouco tempo, né? Período em que estão conhecendo a terra, mas ainda não há uma colonização concreta. Por isso que a gente fala esse período aí, pessoal, pré-colonial, certo? Solução caseira. Com o tempo, a relação entre os europeus e os índios se torna uma relação de quê, pessoal? De dominação. Mas por parte de quem? Os portugueses percebem que os franceses estavam chegando no Brasil e começaram a procurar riquezas, ouro, né? Outras etnias indígenas para fazer mais contato e começaram a extração do pau-brasil. A ideia que eles têm é de fazer o nativo trabalhar para eles por meio do escambo. Com o tempo, os indígenas percebem que a troca não era justa e ocorre o quê? Resistência indígenas e matança, né? Um genocídio indígena, né? Os índios, eles perceberam que essa troca aí que eles estavam fazendo, né? Isso não era justo, né? E aí eles resistem, né? Aos portugueses, certo? E aí acontecem muitas matanças, né? Genocídio. Então vamos falar um pouquinho do processo dessa colonização, certo? Do governo geral. A partir de 1550,
os escravos africanos começaram a chegar no Brasil por motivos principalmente econômicos, né? Eles são trazidos à força para o Brasil. Isso é muito triste, pessoal. Muita gente não conhece a história da África, né? Mas quando eles vieram para cá, os negros, eles não vieram porque quiseram. Eles vieram forçadamente, ok? E durante o governo geral, que tem início em 1548, temos a chegada dos jesuítas, ou Companhia de Jesus. Em 1572, os quais tinham como principal objetivo aumentar o poder católico nas colônias, já que a Europa estava passando por um processo de reforma protestante, certo? Então, os católicos eles estavam praticamente saindo, né, das igrejas, e aí houve esse processo, né, essa reforma protestante. Estava passando por esse cenário aí. Os jesuítas vieram com as missões, onde construíram colégios jesuítas e passam a catequizar os nativos, os índios, passando a tratá-los como irmãos, contrariando os interesses de quem? Do colonizador em escravizá-los. Com a chegada dos jesuítas, a captura de nativos será proibida pela coroa, né? Pelo governo da época, o rei de Portugal. Então, quando eles chegam, né, ela proíbe a escravidão indígena. Agora, também tem um porém aí, pessoal. Vamos seguir para que vocês possam entender, né? Século XVIII. Escravidão indígena é proibida. Mas essa escravidão é proibida se os índios fizerem tudo que eles quiserem. Se os índios forem, de fato, catequizados, eles foram catequizados, se eles aceitar, né, essa religião, essa nova religião, eles não vão ser escravizados. Mas se eles não aceitarem, com certeza eles vão ser escravizados. Olha aí. Em 1757, a escravidão indígena é proibida pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José. Isso ocorreu por fatores externos, pela influência do iluminismo, possibilitando que todo esse processo fosse reestruturado. Dessa forma, temos o que aí? Temos a expulsão dos jesuítas e, consequentemente, abolida a escravidão que? Indígena. Contudo, segundo os historiadores, ainda temos escravidão indígena até no século XIX. Em uma minoria rara, né? É um absurdo, mas é verdade, pessoal. Isso no século XIX. E aí vamos falar sobre o século XIX, a independência brasileira. Dentro do governo de Dom Pedro II, temos a importância de uma identidade nacional. E o índio é peça fundamental nisso, certo? Através da tentativa de uma formação de identidade nacional, sustentou-se a ideia do bom selvagem. O bom selvagem, eu botei aí numa aspa, né? E assim os nativos passaram a ser retratados de forma europeizada e civilizada, do ponto de vista elitista. E aí foi a época que o romantismo, né? Onde surgem aí as literaturas e começa a tendência de romantização de imagens do índio, né? Como vemos, por exemplo, na obra de José de Alencar, né? A obra dele, Iracema, né? E também a obra O Guarani, certo, pessoal? Olha só que interessante, né? E aí, pessoal, vocês gostaram da aula? Aprenderam um pouco como foi essa chegada, né, dos europeus aqui ao Brasil? Espero que sim. E aí, temos aí umas questões para fixação, certo? Olha só, a primeira pergunta. Como era a vida dos nativos antes da chegada dos portugueses? Né? Eles eram unificados ou tinham diversas etnias? Eis aí a pergunta para vocês. Como foi o primeiro contato entre os nativos e os colonizadores, os europeus? Por que os jesuítas quiseram proibir a escravidão indígena? Qual o interesse, né? Por quê? Certo? Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus todos.